Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, de 2009 a 2017, mais de 1.300 pessoas morreram em acidentes na rede elétrica do país. Bom, atenta a essa questão, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei que determina que toda a rede elétrica instalada próxima a residências deverá ter fios encapados aqui na capital. E esse projeto, agora ele segue para a sanção ou veto do prefeito Bruno Covas. E para explicar para a gente os detalhes dessa medida, eu recebo o autor do projeto de lei, o vereador Alessandro Guedes, do PT. Tudo bem, vereador? Obrigado pela presença. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Vereador, para ser mais preciso, o projeto do senhor diz o seguinte, né, que toda a rede elétrica instalada nas ruas e servidores cujos fios de alta tensão não possuem proteção em áreas próximas a residências e loteamentos deverá ser do tipo compacta com fios encapados. Para a gente entender melhor um pouquinho, o que quer dizer esses servidores? O que são esses servidores? Servidões? Na realidade são servidões. O que é o isso? direito ao espaço de um determinado terreno onde os fios passariam. Por exemplo, para os telespectadores entenderem um pouco, uma casa que é de um determinado nível de um terreno, na rua de cima, quando ela precisa escoar o seu esgoto que essa casa produz, geralmente ela passa pelo terreno de trás da sua casa para cair lá embaixo na rede da Sabesp. Esse direito de passar pelo terreno chama servidões. É um direito que está garantido na lei brasileira. Então, quando fala nas ruas e servidões, fala, né, quando passar por algum ambiente que é privado, esse tipo de coisa, próximo nesse sentido. Correto. Agora, o que é considerado, segundo o projeto também do senhor, a área próxima aí a residências e loteamentos, né? Tem uma área limite aí. Isso. A periferia da cidade de São Paulo, principalmente, tem muitos casos de obras, de casas muito próximas às residências das pessoas, tendo a fiação ali de acesso, às vezes até de criança ou adulto, no manuseio de qualquer objeto. Sim. Então, o nosso PL estipula que, quando a distância da rede elétrica for inferior a 5 metros da residência da pessoa, essa rede elétrica deve ser encapada, emborrachada, para não oferecer perigo nenhum de nenhum acidente elétrico. O projeto também fala rede elétrica compacta. O que é, vereador? A ideia é compactar aqueles fios. Por exemplo, eu já vi por aí uma espécie de capa que foi criada, não é necessariamente um fio emborrachado, é uma capa que a Eletropaulo desenvolveu, que a Enel desenvolveu, onde ela coloca lá de uma forma compacta e afastando qualquer tipo de risco quando a residência é muito próxima. Mas isso é num número muito pequeno. Então, a gente visa tentar resolver o problema no todo. E para a gente entender, qual que é a situação atual da cidade de São Paulo com relação a essa questão de fios desencapados? Olha, no Brasil, você ofereceu um dado, eu tenho um dado mais alarmante ainda. No Anuário Estatístico de 2018 da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade, cerca de 6.215 pessoas sofreram acidente com eletricidade no Brasil. Aí nós estamos falando de todo o sistema elétrico. Sim. Mas desse índice a gente pode levar em consideração, do total de acidentes, ocorreram aí cerca de 702 pessoas perderam a vida. Quando a gente traz para a rede elétrica, você imagina uma casa que a pessoa vai manusear objeto, vai fazer uma reforma, vai fazer uma pequena obra, e quando a rede elétrica é muito perto, acontece diversos acidentes. Eu uma vez constatei isso na minha rua, aconteceu na minha rua com um vizinho e eu inclusive socorri ele. Só não faleceu porque quando ele estava mexendo lá naquela régua de rebocar a parede, o fio, a rede passou pelo corpo dele, passou pela régua, bateu num outro pedaço de metal que tinha e se distribuiu pelo chão. Senão ele teria recebido toda aquela carga, se não tivesse passado o toque no chão, e teria morrido. Teve um sério acidente, teve que fazer enxerto e tal, mas tudo isso pela proximidade da rede. Com certeza. Então, a intenção, aqui nesse dado traz que cerca de 702 pessoas morreram. E se você for trazer esses números para acidentes desse tipo, é cerca de 200 mortes em acidentes desse tipo. Então, nosso objetivo é enfrentar esse problema de frente. Tem alguma área mais crítica na cidade? A periferia da cidade. Geralmente, periferia? São construções irregulares, as pessoas vão dando o seu jeito para poder levantar a sua casinha. Às vezes a mãe acomoda o filho na casa de cima, em cima da laje, aí ele começa a construir de uma forma precária. A prefeitura não dá conta de fiscalizar tudo, e nessa construção que um vai morando em cima do outro, cada vez vai se aproximando mais da rede elétrica.
E é um perigo muito grande, porque o bairro não está totalmente regularizado, a sua definição não está composta totalmente ali dentro da lei. Então, principalmente na periferia, é a gravidade desse assunto. Agora, o PL também estabelece que a empresa concessionária, né, terá o prazo de 1 ano da data aí da publicação para o cumprimento da lei, né? No entender do senhor, é um prazo razoável, levando em conta o tamanho da cidade de São Paulo? Eu acho que é razoável, porque nós não estamos falando que toda a cidade tem esse problema. Sim. São bairros específicos, estratégicos. Inclusive, existe apontamentos dos bairros mais perigosos, com maiores índices de acidentes, que podem ser os primeiros a serem eliminados. Eu creio que 1 ano é um prazo mais do que adequado para a empresa de energia hoje que presta serviço São Paulo Enel possa se adequar. O PL já foi aprovado aqui na Câmara, agora segue para a sanção ou veto do prefeito. Qual que é a expectativa, vereador? Já se sabe, o prefeito deve aprovar esse PL, tem uma data já? Agora, nós aprovamos em 2 votações aqui na Câmara Municipal, foi para a sanção do prefeito, dialogamos com o governo sobre a importância, tentando sensibilizar o prefeito da sanção deste projeto, e deve estar acontecendo nos próximos dias. A gente não tem a garantia da sanção, mas como é um projeto importante, principalmente para os bairros mais afastados do centro, e aonde tem um respaldo de índice, de estudo de graves acidentes com isso, inclusive com mortes, a gente acredita que o prefeito será sensível e irá sancionar o projeto. Uma medida que poderia ser replicada em outros estados também do país, com certeza, né? Não é um problema pontual aqui de São Paulo. São Paulo, de fato, ele é um espelho para o país, né? Muitas das coisas que acontecem na cidade de São Paulo acaba reverberando em outras câmaras municipais do nosso país como um todo. A gente tem uma expectativa muito grande com esse PL, e se ele sendo sancionado, a gente espera que sirva de exemplo para outras cidades irem no mesmo caminho, para que a gente não veja mais acidentes desse tipo, ou pelo menos que diminua consideravelmente. Agora, uma questão que as pessoas que estão assistindo podem estar se perguntando, tem como garantir que a concessionária não vai repassar eventuais custos dessas operações para as tarifas? Olha, o lucro das concessionárias já são exorbitantes. Nós estamos falando de milhões e milhões de reais de faturamento todos os anos, onde é um lucro exorbitante. Essa é uma segunda etapa que o governo tem que ajudar, para que seja justo para as concessionárias, mas seja justo para o povo. A ideia é que não haja nenhum centavo de aumento, até porque a tarifa no Brasil já é muito alta. Tá certo, queria agradecer então a participação do vereador Alessandro Guedes, do PT, conversando com a gente sobre esse projeto de lei. Vereador, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e peço para os telespectadores possam nos acompanhar nas nossas redes sociais, Alessandro Guedes Oficial no Facebook e Alessandro Guedes SP no Instagram. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado.